Fala galera! Hoje nós vamos tratar do item 8.2 da matéria de segurança judiciária do edital do concurso do TSE unificado para o cargo de agente da Polícia Judicial. E o item 8.2 trata de abuso de autoridade, que é a Lei 13.869 de 2019. Então, relembrando que eu estou falando nos últimos vídeos, o canal agora tem uma página no Instagram. Se você ainda não segue a página, vai lá, segue a página e vamos fortalecer o canal. Vamos para a nossa lei de abuso de autoridade. Fazendo só mais um adendo. Nós vamos seguir da mesma forma que nós temos seguido com as outras leis. Vou ler e comentar. Essa lei não é muito grande, questão de meia horinha a gente termina esta aula. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 1º. Esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que no exercício de suas atribuições, aliás, de suas funções, ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Parágrafo 1º. As condutas descritas nessa lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Parágrafo 2º. A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Então, começamos aqui a nossa lei de abuso de autoridade. É uma lei importantíssima para quem estuda para concursos policiais e para alguns outros concursos também. Esta lei, esse estudo, esta aula, não irá servir apenas para o TRE, mas o nosso foco aqui é o concurso do TSE, aliás, TSE/TRS unificados. Mas você vai poder usar esta lei para diversos outros concursos, inclusive com foco em concursos policiais, beleza? Então, aqui no parágrafo 1º do artigo 1º, já vem aqui a definição, né, sobre a questão do abuso de autoridade, que o que constitui o crime de abuso de autoridade é quando o agente pratica algo com a finalidade específica de prejudicar outra pessoa, beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Então tem que se enquadrar nestes termos para caracterizar o abuso de autoridade. E tem essa questão aqui, a divergência na interpretação da lei na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade, porque tem leis que deixam lacunas que cabem mais de uma interpretação e isso não caracteriza abuso de autoridade. Isso aqui serve para dar uma segurança jurídica ao agente que está trabalhando. Capítulo 2. Sujeitos do crime. Artigo 2º. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de território, compreendendo, mas não se limitando a: inciso 1. Servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas. 2. Membros do Poder Legislativo. 3. Membros do Poder Executivo. 4. Membros do Poder Judiciário. 5. Membros do Ministério Público. 6. Membros dos tribunais ou conselhos de contas. Parágrafo único. Reputa-se agente público para os efeitos desta lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos pelo caput deste artigo. Esse artigo 2º aqui, vocês podem ver que ele pega todo tipo de agente público. E esse parágrafo único aqui, ele é utilizado principalmente no direito administrativo para caracterizar o que é um agente público. Então, muitas vezes, em provas aí de direito administrativo, pode vir a pergunta: o que é um agente público? Eles usam, geralmente, a definição desse parágrafo único do artigo 2º da Lei de Abuso de Autoridade para caracterizar o que é um agente público. Então, para vocês visualizarem, as matérias elas são interligadas, e aqui nós vemos uma interligação. O agente público, ele é esse aqui do parágrafo único do artigo 2º da Lei de Abuso de Autoridade. Capítulo 3 da Ação Penal. Artigo 3º. Os crimes previstos nesta lei são de ação penal pública incondicionada. Parágrafo 1º.
será admitida a ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal. Cabe ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Para quem não sabe, o querelante seria a pessoa que, como vocês podem ver no caput aqui do artigo, os crimes previstos na Lei de Abuso de Autoridade são de ação pública incondicionada, ou seja, não precisa ali de uma representação, uma queixa para alguém para dar início àquela ação, né? Só que se o Ministério Público, será admitida ação privada, que não é a ação penal pública, se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, se não for intentada ali no prazo legal. Então, o que acontece? Faz uma ação penal privada. E o querelante é aquele que dá início à ação penal privada aí, no caso, beleza? Chamado de querelante. Parágrafo 2º. A ação privada subsidiária será exercida no prazo de 6 meses, contado da data em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. Então, o Ministério Público tem um prazo para oferecer a denúncia, não ofereceu naquele prazo. A pessoa tem 6 meses, contado desse prazo do esgotamento do prazo do Ministério Público, né, para fazer ação penal privada subsidiária da pública. Não sei se você já viu isso em direito penal, processual penal. Essa ação se chama ação penal privada subsidiária da pública, que é este caso aqui do artigo 3º. Mais uma conexão aí com outras matérias, que na realidade, aqui está em segurança judiciária, mas isso aqui é mais direito penal e processual penal do que segurança judiciária, mas eles colocaram aqui, vamos seguir. Capítulo 4. Dos efeitos da condenação e das penas restritivas de direitos. Seção 1. Dos efeitos da condenação. Artigo 4º. São efeitos da condenação. 1. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofrido. Ou seja, se for condenado em uma ação de abuso de autoridade, é certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Então, o agente público tem que tomar muito cuidado, porque além de ser condenado, que vão ter outras coisas que nós vamos ver aqui ao longo da lei, a pessoa ainda vai ter que indenizar. 2. A inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. Outra questão da lei de abuso de autoridade. Foi condenado, já está inabilitado para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. E o juiz vai decidir se é entre 1 e 5, mas vai ser inabilitado. E 3, que é o pior, a perda do cargo, do mandato ou da função pública. Então, vocês podem ver que a lei de abuso de autoridade, ela é muito séria. Então, assim, foi condenado, perde o cargo, fica inabilitado de 1 a 5 anos e ainda tem que indenizar. Agora tem um parágrafo único. Os efeitos previstos nos incisos 2 e 3, que é a inabilitação para o exercício do cargo e a perda do cargo, são condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e não são automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença. Ou seja, a inabilitação e a perda do cargo só vai ser ela é condicionada à reincidência. O que é reincidência? O agente cometeu abuso de autoridade uma vez, então, quando ele cometer a segunda, ele já é reincidente. E mesmo assim, ela não é automática. Ela tem que ser declarada na sentença. Só que assim, vocês podem ver que a lei está dizendo, né? Se teve a sentença que não declarou isso, pode ser que a pessoa pense, não vai perder o cargo, não vai ser inabilitado, não vai perder o cargo. Só que está na lei, nada impede que depois a sentença seja reformulada ali e acrescenta-se essas duas questões que estão na lei. Então, abuso de autoridade, reincidiu, inabilitação para o cargo e a perda do cargo. Praticou pela primeira vez, é certa a obrigação de indenizar. Seção 2. Das penas restritivas de direitos. As penas restritivas de direitos, substitutivas das privativas de liberdade previstas nesta lei são: 1. Prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas. 2. Suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses, com a perda dos vencimentos e das vantagens. Então, você pode ver aqui no inciso 2, tem uma das penas restritivas de direito, é ficar de 1 a 6 meses suspenso
e sem direito aos vencimentos e vantagens do cargo. Então, assim, além daquilo tudo, se a pessoa tiver uma dessas penas aqui, pode ser que ela tenha ainda essa questão aí de ficar 1 a 6 meses sem receber salário. Complicado, hein? Parágrafo único. As penas restritivas de direito podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente, ou seja, pode ser aplicada sozinhas ou com isso aqui junto, né, o efeito da condenação. Capítulo 5, das sanções de natureza civil e administrativa. As penas previstas nesta lei serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa cabíveis. Parágrafo único. As notícias de crime previstas nesta lei que descreverem falta funcional serão informadas à autoridade competente com vistas à apuração. Então, ainda pode vir um PAD ali no meio, questão civil, questão penal, administrativa. Galera, assim, é muito rolo, muito rolo. Então, assim, principalmente quem for agente da Polícia Judicial, pessoas que trabalham como policiais, têm que tomar muito cuidado para não incorrerem em abuso de autoridade. Artigo 7º. As responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal, não se podendo mais questionar sobre a existência ou autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal. Então, assim, vamos lá de novo, vou ler de novo. As responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal, não se podendo mais questionar sobre a existência ou autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal. Ou seja, elas são independentes, né, da criminal, mas não se pode mais questionar a existência e a autoria do fato quando essas questões já tenham sido decididas no juízo criminal. Vamos dizer que lá na parte criminal falou que não existiu aquele fato, ou que o autor não foi a pessoa que estava sendo acusada. Então não há que se falar em responsabilidade civil e administrativa. Beleza? São independentes, mas se tiver inexistência do fato no criminal ou não tiver sido decidida a autoria, não há que se falar em responsabilidade civil e administrativa. Artigo 8º. Faz coisa julgada em âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. Então, isso aqui é um outro reflexo que, vamos aqui no artigo 7º, de novo. Está falando que a questão civil e administrativa é independente da criminal, mas se na criminal sair ali que tiver ali reconhecimento de que o ato foi praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito, não há que se falar em questão civil ou administrativa. Faz coisa julgada nessas esferas também. Capítulo 6, dos crimes e das penas. Artigo 9º. Decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Isso aqui é questão mais para magistrados, né? Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro de prazo razoável, deixar de 1. Relaxar a prisão manifestamente legal. 2. Substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória, quando manifestamente cabível. E 3. Deferir liminar ou ordem de habeas corpus quando manifestavelmente cabível. Artigo 10. Decretar a condução coercitiva de testemunho ou investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Artigo 12. Deixar injustificadamente de comunicar prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem 1. Deixa de comunicar imediatamente a execução de prisão temporária ou privativa à autoridade judiciária que a decretou. 2. Deixar de comunicar imediatamente a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra a sua família ou a pessoa por ela indicada. 3. Deixar de entregar ao preso, no prazo de 24 horas, a nota de culpa assinada pela autoridade com o motivo da prisão e os nomes do condutor e das testemunhas. E 4. Prolongar a execução de pena privativa de liberdade
de prisão temporária, de prisão preventiva, de medida de segurança ou de internação, deixando sem motivo justo e excepcionalíssimo de executar o alvará de soltura imediatamente após recebido ou de promover a soltura do preso quando esgotado o prazo judicial ou legal. Artigo 13. Constranger o preso ou detento mediante violência, grave ameaça ou a redução de sua capacidade de resistência a 1. Exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública. 2. Submeter-se à situação vexatória. Submeter-se à situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei. 3. Produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Essa questão aqui tem muita ligação ali, principalmente com aquela questão de jornais ficarem exibindo o detido, o preso ali, né? E hoje vocês podem ver que muitas instituições policiais, muitos jornais evitam até mostrar quem são os presos, os detidos, justamente para não cair nesse artigo 13 aqui. Artigo 15. Constranger a depor sob ameaça de prisão pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Pena: detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório 1. De pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio ou 2. De pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado ou defensor público sem a presença de seu patrono. Artigo 15-A. Submeter a vítima de infração penal ou a testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos que a leve a viver sem estrita necessidade. 1. A situação de violência ou 2. Outras situações potencialmente geradoras de sofrimento ou estigmatização. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Isso aqui deve-se principalmente a um caso famoso aí, que teve um tempo atrás de um advogado que em uma das audiências ele pegou fotos aí da vítima para tentar descaracterizar uma possível acusação de estupro que estava tendo, né? O advogado de defesa pegou fotos das redes sociais aí da vítima e mostrou ali na audiência. Isso gerou muita repercussão e agora nós temos essa lei aí de 2022 para evitar isso. Parágrafo 1º. Se o agente público permitir que terceiro intimide a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, aplique-se a pena aumentada de 2/3. Parágrafo 2º. Se o agente público intimidar a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, aplica-se a pena em dobro. Artigo 16. Deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, como responsável por interrogatório em sede de procedimento investigatório de infração penal, deixa de identificar-se ao preso ou atribui-se a si mesmo falsa identidade, cargo ou função. Logo, você que vai ser policial, você que vai ser agente da Polícia Judicial, do TSE, do TRE, caso você tenha que deter alguém, fazer a detenção de alguém, e ele perguntar quem é você, você não pode se recusar a se identificar e você também não pode se identificar falsamente. Você tem que se identificar. Artigo 18. Submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, salvo se capturado em flagrante delito ou se ele devidamente assistido consentir em prestar declarações. O que o artigo 18 está dizendo? Durante o repouso noturno, foi preso, só pode tomar interrogatório se ele for capturado em flagrante delito ou, outra possibilidade, né? Ou se ele, devidamente assistido, tiver um advogado ali, consentir em prestar as declarações. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 19. Impedir ou retardar injustificadamente o envio de pleito de preso à autoridade judiciária competente para apreciação da legalidade de sua prisão ou das circunstâncias de sua custódia. Pena: detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena o magistrado que, ciente do impedimento ou da demora, deixa de tomar as providências tendentes a saná-la ou não sendo competente para decidir sobre a prisão, deixa de enviar o pedido à autoridade judiciária que o seja.
Artigo 20. Impedir sem justa causa a entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado. Pena detenção de 6 meses a 2 anos e multa, ou seja, fez a detenção de alguém, está com alguém ali sob sua custódia, você não pode impedir aquela pessoa de conversar com seu advogado. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem impede o preso, o réu solto ou o investigado de entrevistar-se pessoal e reservadamente com seu advogado ou defensor por prazo razoável antes da audiência judicial e de sentar-se ao seu lado e com ele comunicar-se durante a audiência, salvo no curso do interrogatório ou no caso de audiência realizada por videoconferência. Artigo 21. Manter preso de ambos os sexos na mesma cela no espaço de confinamento. Pena: detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem mantém na mesma cela criança ou adolescente na companhia de maior de idade ou em ambiente inadequado, observado o disposto na Lei 8.069, de 3 de junho de 90, que é o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 22. Invadir ou adentrar clandestina ou astuciosamente ou à revelia da vontade do ocupante imóvel alheio às suas dependências ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. Pena: detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena na forma prevista no caput deste artigo quem 1. Coage alguém mediante violência ou grave ameaça a franquear-lhe o acesso a imóvel ou suas dependências. 3. Cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas ou antes das 5 horas. E parágrafo 2º. Não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro ou quando houver fundados indícios que indiquem a necessidade do ingresso em razão de situação de flagrante delito ou de desastre. Então, agora, cumprimento de mandado tem hora após as 21 horas ou antes das 5 horas. Não pode fazer nesse intervalo. Ou tem que ser antes das 21 ou depois das 5. Certo? Vocês podem estar achando estranho isso aqui. Foi do 1 para o 3, né? No parágrafo 1º. É porque o inciso 2 está vetado. O que estava vetado eu fui tirando porque a gente não precisa disso aqui, só ia poluir o texto. Artigo 23. Inovar artificiosamente no curso da diligência, da investigação de processo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa com o fim de eximir-se de responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade. Isso aqui é meio que mexer em cena de crime ou até mesmo fazer aquele implantar provas, né, supostas provas. Pena: detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem pratica conduta com o intuito de eximir-se de responsabilidade civil ou administrativa por excesso praticado no curso de diligência. 2. Omitir dados ou informações ou divulgar dados ou informações incompletos para desviar o custo da investigação da diligência do processo. Artigo 24. Constranger, sob violência ou grave ameaça, funcionário ou empregado de instituição hospitalar pública ou privada admitir para tratamento pessoa cujo óbito já tenha ocorrido com o fim de alterar local ou momento de crime prejudicando sua apuração. Pena: detenção de 1 a 4 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Artigo 25. Proceder à obtenção de prova em procedimento de investigação ou fiscalização por meio manifestamente ilícito. Pena: detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem faz o uso de prova em desfavor do investigado ou fiscalizado, com prévio conhecimento de sua ilicitude. Artigo 27. Requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém, a falta de qualquer indício de prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Não há crime quando se tratar de sindicância ou investigação preliminar sumariamente devida e justificada. Artigo 28. Divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretende produzir, expondo a intimidade ou a vida privada ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado. Pena: detenção de 1 a 4 anos e multa. Artigo 29. Prestar informação falsa sobre o procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo com o fim de prejudicar interesse do investigado. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 30.
dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa, fundamentada ou contra quem sabe inocente. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Artigo 31. Estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, inexistindo o prazo para execução ou conclusão de procedimento, o estende de forma imotivada, procrastinando-o em prejuízo do investigado ou do fiscalizado. Artigo 32. Negar ao interessado, seu defensor ou advogado, acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado ao inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, ressalvado o acesso a peças relativas à diligência em curso ou que indiquem a realização de diligência futura, cujo sigilo seja imprescindível. Então, esse artigo 32 é um artigo importante. Você não pode negar acesso a itens aí do inquérito, a não ser, ressalvado as peças relativas a diligências que estão em curso ou que indique realização de diligência futura, cujo sigilo seja imprescindível. Isso daqui é a exceção. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 33. Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem expresso amparo legal. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Vocês estão vendo aqui que tem muitas dessas penas que são detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Digamos que no dia da sua prova, você esteja lá, tem uma pergunta sobre pena da lei de abuso de autoridade e você não faz ideia de qual seja. Óbvio que se você lembrar, você vai colocar outra, mas se você não faz ideia, coloca lá de 6 meses a 2 anos e multa, porque provavelmente você pode acertar. Falei o parágrafo único? Não, parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se utiliza de cargo ou função pública ou a invoca em condição de agente público para eximir-se de obrigação legal ou de obter vantagem ou privilégio devido. Então, aqui, ó, galera, isso aqui é importante também, ó. Incorre na mesma pena quem se utiliza de cargo ou função pública ou invoca condição de agente público para eximir-se de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio devido. É a famosa carteirada. Ou seja, carteirada é abuso de autoridade. Então, não façam isso quando vocês forem policiais, quando vocês forem agentes da Polícia Judicial, do TSE, em algum TRE, porque cai na lei de abuso de autoridade. Artigo 36. Decretar em processo judicial a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração pela parte da excessividade da medida, deixar de corrigi-la. Pena de detenção de 1 ano, de 1 a 4 anos e multa. Artigo 37. Demorar demasiada e injustificadamente no exame de processo de que tenha requerido vista em órgão colegiado, com o intuito de procrastinar seu andamento ou retardar o julgamento. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Olha, tá vendo? É detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 38. Antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Capítulo 7 do procedimento. Artigo 39. Aplicam-se ao processo e ao julgamento dos delitos previstos nesta lei, no que couber as disposições do Decreto-Lei 3.689 de 1941, que é o Código de Processo Penal, e da Lei 9.099 de 26 de setembro de 95, que nós estudamos há pouco, que é a Lei dos Juizados Especiais. E temos aqui as disposições finais. Para a gente, elas não são importantes, eu coloquei aqui só para colocar a lei completinha mesmo, né? Elas estão aqui, mas são disposições que alteram outras leis, a gente não precisa estudar isso aqui, certo? Aqui está falando o artigo 44, que revoga-se essa lei aqui, e é isso aí. Esta lei entra em vigor após decorridos 120 dias de sua publicação oficial. Chegamos ao fim do estudo da lei de abuso de autoridade, certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que ela seja produtiva. Tem um PDF na descrição do vídeo com a lei e 10 questões inéditas, né, no modelo CESP, SEBRASP e para vocês. Então,
Se você é novo no canal, se inscreva, curta o vídeo, compartilhe. Se você já é inscrito, curta também, compartilhe com outras pessoas. Vamos ajudar o canal a crescer, certo? E também vamos ajudar para que outros colegas tenham acesso à informação, ao estudo gratuito e de qualidade. Então é isso aí, galera. Valeu, falou!